sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição, meu parceiro. Como sempre, com muitas informações neste sabadão de carnaval. Então, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Aproveitando aí o período de folia, para lembrar você aí que é um vascaíno alucinado como eu, se liga nos produtos oficiais da Golcase. A Golcase tem uma linha exclusiva de produtos oficiais do Vasco, que vão de capinha de celulares, carregadores portáteis, como esse aqui que você pode personalizar com o seu nome. Eles têm garrafa térmica, tá? Na cor branca, cor preta, uma variedade absurda de produtos. Tem copo térmico também, galera gosta de tomar bebidinha gelada ou quente, tá? Fica ali mantendo a temperatura para você durante horas e horas. E se vocês utilizarem o nosso cupom que está passando na tela, GOVASCO, você ganha frete grátis e um descontinho extra no carrinho. Se você comprar 2 capinhas, você leva 4. E o mais bacana, a Golcase vende produtos oficiais e licenciados do Vasco, tá? Então, você comprando, o Vasco ainda ganha royalties na compra dos produtos. Compra 2 capinhas, leva 4, usando o cupom promocional GOVASCO, frete grátis, um descontinho extra no carrinho. Não é só futebol e não é só Vasco, tá? A Golcase tem uma linha exclusiva dos principais clubes brasileiros. Então, se você acompanha aqui no canal e torce para outros clubes, dá uma olhadinha lá que vai te atender. Tem também produtos da Disney, da Marvel, tem uma variedade muito grande de eletrônicos também. Tá precisando de um carregador de celular, cabo USB, dá uma olhadinha lá na Golcase, mas não esqueça de utilizar o cupom GOVASCO para você ganhar um frete grátis e um descontinho extra no carrinho. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Pode usar o QR Code, mas também tem o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Beleza? Dito isso, galera, vamos trazer aqui para vocês algumas informações. Primeira informação, atualizando. Agora todas as equipes do estadual têm 7 jogos. O Flamengo acabou de vencer o Volta Redonda por 3-0. E com isso, a classificação atualizada está passando para vocês aí na tela. O Fluminense é líder com 17 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 15, o Nova Iguaçu é o terceiro com 14, o Vasco é o quarto com 12. Em quinto lugar, Botafogo. Em sexto lugar, o Boa Vista com 11, ambos têm 11 pontos. Em sétimo e oitavo, Madureira e Portuguesa, ambos com 10 pontos. Em nono lugar, o Volta Redonda com 8 pontos. O Bangu é o décimo com 5. O Sampaio Corrêa tem 1 ponto. E o Audax tem 0 pontos. Se essa classificação for mantida, nós teríamos aí na semifinal Fluminense e Vasco na primeira semifinal. E na outra semifinal, Flamengo e Nova Iguaçu, tá? Então, acreditamos que essa classificação pode sofrer alterações, mas se acabasse assim o estadual, seriam essas 4 equipes a chegar à finalíssima, às semifinais, perdão, e esses seriam os confrontos. Lembrando que faltam só 4 jogos, beleza? Nova Iguaçu deve se classificar porque já jogou contra os 4 grandes. Tem 4 jogos contra equipes de menor investimento, mas se tratando de futebol, tudo é possível, beleza? Vamos agora, então, seguir para o restante das informações. O nosso volante Paulinho foi operado ontem. O jogador, inclusive, recebeu alta hoje. Graças a Deus, a cirurgia do Paulinho foi considerado um sucesso. A partir da data de ontem, conta-se no mínimo 8 meses, tá? Então, digamos aí que se o Paulinho conseguir voltar dentro do menor tempo possível, ele estaria disponível para jogar lá para o dia 10 de outubro, bem na retinha final do Campeonato Brasileiro, tá? Se ele levar 9 meses, 10 de novembro, alguns casos, essa lesão leva até 10 meses, tá? Então o Paulinho ou joga bem pouco dessa temporada ou dificilmente atua. O mesmo vale para o Jair, tá? O Jair ainda não operou, a lesão dele foi depois. Primeiro você tem que passar pelo processo de desinflamar a lesão. Desinflamou, tá tudo tranquilo, aí você vai e faz a cirurgia, tá? Para você não fazer um processo de operação, né, que gera ali algumas inflamações, né? Um processo cirúrgico. Então você primeiro trata a inflamação da lesão, depois você faz a cirurgia e trata, óbvio, ali o pós-operatório.
Beleza? Outra situação, o Vasco fechou um patrocínio histórico para o futebol feminino, tá? É o maior patrocínio da história do futebol feminino do Vasco. Guaraná Antártica vai pagar 2 milhões de reais para patrocinar a equipe feminina do Vasco da Gama. Inclusive, o Vasco estreou na Copa Rio hoje no futebol feminino, perdeu em casa para o Botafogo por 1-0. Beleza? E agora vamos falar de um cara que divide muito opiniões. Para alguns ele é ídolo, para outros teve sua passagem importante, mas o carinho foi se perdendo ao longo do tempo, porque nunca retornou ao Vasco da Gama. Alguns são chateados pelo lance da perda do gol do Diego Souza contra a equipe do Corinthians. Ele deu uma entrevista exclusiva ao GE, inclusive para o GE ele confirma a aposentadoria. Ele jogou ano passado a Série B com o Sport e pendurou as chuteiras depois de 20 anos de carreira, tá bom? E ele fala bastante do Vasco na entrevista, e eu vou pegar para vocês aqui trechos da entrevista que ele fala do Vasco, revela e melhor, confirma, né, que ele já tinha falado isso outras vezes, que é vascaíno de infância. Inclusive ele teve com o filho no Vasco e Flamengo de domingo passado, que o jogo acabou 0-0, ele até comenta nos stories dele, meu primeiro clássico como torcedor, entre pai e filho, bem legal. E ele vai falar bastante do Vasco, e é emocionante, cara, e é muito legal saber desse bastidor, da zona e da bagunça que era o Vasco ali entre 2011 e 2012, e como os jogadores daquele elenco foram profissionais ao extremo, porque a situação financeira do Vasco era delicadíssima, e eu acho que isso explica muito porque que o Diego Souza nunca voltou ao Vasco da Gama. Vamos aqui ao primeiro depoimento dele, confirmando a sua aposentadoria e o que ele mais vai sentir saudade depois de parar de jogar futebol. A partir de agora eu só vejo futebol pela televisão, no estádio. Vou torcer pelos meus amigos, mas eu estou decidido a parar de jogar. Vou curtir um pouco mais os meus filhos e a minha família. Foi bom. Gosto bastante da minha profissão, mas decidi que dentro de campo agora é só na brincadeira. Eu já vinha me preparando há algum tempo e o ano passado facilitou bastante para decidir parar de jogar. Na minha carreira inteira eu nunca tive lesões, nunca fiquei mais de um mês parado, e no ano passado eu sofri demais com lesões, com o meu joelho que eu tinha operado e com uma hérnia que eu já vinha carregando há algum tempo. Isso tudo fez com que eu parasse para pensar. Ainda bem que foi no final, mas está tudo bem e decidi parar de jogar com a cabeça bem tranquila. Sem dúvida, esses jogos mais marcantes, esses clássicos. Eu levei meu filho agora no Maracanã no jogo entre Vasco e Flamengo. E aquele jogo é um jogo para mim que vai ser marcante, porque eu fiz muitos gols, joguei bem e foi um clássico que eu tenho mais vitórias do que derrotas. Então, vai ser um jogo que, sem dúvida, toda vez que tiver esse tipo de clássico, vai dar aquela saudade, porque é um jogo marcante que a gente viveu muito, como os Grenais também. O Grenal nem se fala. A maior rivalidade do futebol brasileiro, sem dúvida, é o Grenal. São coisas que você vê que são bizarras, que acontecem antes dos jogos e como fica a semana na cidade. Isso, sem dúvida, deixa muita saudade para quem para de jogar futebol. Bom, agora o Diego vai falar de um outro tema também interessante. Ele foi questionado sobre qual era seu time de infância. Ele confirma que é o Vasco. Depois ele é questionado, além do Vasco, que ele revela que é o seu clube de infância, se ele torce para mais algum clube e qual time e qual título mais o marcou ao longo da sua carreira. Com vocês, Diego Souza. Qual a dúvida que você tem? Eu falei que Vasco e Flamengo é o clássico que eu ganhei mais jogos com a camisa do Vasco, que eu vou sentir saudades e fiz muitos gols. Sem dúvida, eu torcia para o Vasco. Eu perdi muito da essência de torcedor, porque quando você começa a jogar na base, a rivalidade é muito grande. Então você abraça a camisa que você veste de novo. Com 15 anos eu jogava no Fluminense. E na minha carreira inteira,
tudo que eu joguei eu ganhei. Estaduais, brasileiro, juvenil primeiro ano, juvenil segundo ano, juniores e subi para o profissional. Então, a rivalidade com o Flamengo, Vasco, Botafogo e Madureira, que tinha um time muito forte com André Lima, Muriqui e outros mais, você acaba abraçando aquilo e perde um pouco do torcedor. A gente é muito novo, vivencia Maracanã e tal. Depois você só joga futebol. Eu subi para o profissional e tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, que me deu a oportunidade e era um time muito forte, que me fez ter essa rivalidade. Você abraça e quer vencer de todas as maneiras os clássicos. Você, quando é novo, encontra com um menino aqui e quer vencer. Não quer abrir mão da zoeira, da brincadeira. Era muito importante se manter vencendo. Nosso time era muito forte e venceu bastante na base. Bom, para finalizar, aqui para mim fica o depoimento mais importante e para mim, pelo menos, que mais me chamou a atenção. Ele é questionado se aquele lance do gol que ele perde contra o Cássio tira o sono dele. Ele foi muito sincero na resposta e acho até que bem feliz. E ele revela bastidores de como era o Vasco naquele momento internamente. Confere aí. Nada tira meu sono. Muitos me perguntam do lance que o Cássio pega a minha bola, o que poderia ter sido. Mas isso nunca tirou meu sono. Já fiz não sei quantos gols daquela maneira e perdi outros gols daquela maneira. Na minha profissão, com a minha equipe e minha qualidade, acontecia de estar naquela situação muitas vezes. Fui muito mais feliz do que triste, mas fui triste algumas vezes. Naquele momento, ele foi muito mais feliz. Era uma rivalidade boa. Já vínhamos desde o ano anterior batalhando com o Corinthians no Brasileirão. Era uma equipe muito parecida com a nossa em termos de competitividade, de qualidade. E calhou de encontrar em umas quartas de final de Libertadores. É um lance onde eu ganho a jogada, eu corro. E pensei em tirar a bola do Cássio. Tirei e ele pegou. A gente acabou caindo nas quartas de final. Tínhamos potencial para sermos campeões. Muitas pessoas não sabem o que envolve um time de futebol e pensam que é dar desculpa de um lance onde errei. Não vou dar desculpa nunca. O Cássio foi mais feliz. Eu poderia ter feito outra coisa? Não sei. Eu optei por tirar e fazer o gol. Se a gente ganha uma Libertadores daquele tamanho, a estátua do Dinamite do Romário deveria ter mais umas 30, por tudo que envolveu aquele ano e aquela equipe. Se abraçou para poder chegar onde chegou desde 2011. Isso vale muito mais do que qualquer gol ou situação. Se você olhar e perguntar a todos eles, estávamos a não sei quantos meses de salários atrasados. Imagem, nem se fala. Deixamos de concentrar véspera de jogo, mas nunca deixamos de honrar a camisa do Vasco ou perder a essência do nosso futebol. Fizemos os protestos que tínhamos que fazer, até porque falaram que ia acertar em janeiro. Chegou janeiro, fevereiro, março, abril e nada acontecia. E seguimos forte. Os líderes dos grupos foram fundamentais para aquilo não desandar. Seguimos com o foco e fomos fortes até onde deu. Não que perdemos por isso, mas lá no fundo os deuses do futebol falaram. A sorte acaba puxando um pouquinho. Bateu na luva dele e a bola foi para fora. Queria muito ter conquistado muito mais pelo Vasco, sem dúvidas, mas foi um ano difícil. Tudo o que desmoronou depois daquilo ali não foi à toa. Infelizmente, as coisas eram maquiadas e os jogadores que estavam naquele momento foram muito fora da curva para deixar tudo de lado, entrar em campo e ganhar. Desde 2011, quando jogando dentro ou fora de casa, ganhávamos de todo mundo. Fomos até a última rodada brigando com o Corinthians e, com todo respeito, sendo muito prejudicados. Só eu fiz uns 3 gols legais e que fomos prejudicados sem o resultado da partida. Merecíamos sim ser campeões do Brasileiro e chegar mais longe na Libertadores. Não foi dessa maneira, mas sempre fomos de verdade e foi muito legal.
Bom, galera, para finalizar, eu mesmo me questionei várias vezes, por que o Diego nunca voltou pro Vasco? Teve no Botafogo, jogou no Sport, que é uma equipe de menor investimento aí e tal, mas por que pro Vasco ele nunca voltou? E eu acho que nessa resposta que vocês vão ouvir agora do próprio Diego Souza, explica um pouco do porquê que ele não voltou, e eu aproveito e complemento, dando a minha opinião já de forma mais embasada, porque que eu acredito que o Diego Souza não voltou. Ele foi questionado, né, já que ele falou que o Vasco era seu clube do coração, e durante a entrevista ele cita que o Sport e o Grêmio foram clubes que o marcou, ele explica o porquê, tirando o Vasco, que já era óbvio, era o clube dele de infância, por que o Sport e o Grêmio o marcou tanto. Eu vou deixar com vocês o Diego falando do porquê que ele tem tanto carinho assim pelo Grêmio e pelo Sport. As torcidas. O que a torcida do Sport fez comigo em Recife foi fora do normal. Eles me abraçaram, me carregaram no colo praticamente. Só joguei futebol, me dediquei e fiz por onde. Fiz o que um jogador tem que fazer de verdade. Me dediquei, esbravejei e defendi com unhas e dentes as cores da camisa do Sport. Eles valorizavam muito isso. Com o Grêmio foi a mesma coisa. Tinha tido uma história com o clube em 2007 e não fiquei por questões extracampo. Eu era do Benfica. O Grêmio ia comprar, mas eles não quiseram mais vender. Acabou que fui para o Palmeiras. Já tinha essa história e voltei depois de 13 anos para conseguir ter uma nova relação, jogando em uma posição diferente, fazendo gols. Foi bem legal, porque eu já conhecia e sabia como funcionava jogar no Grêmio. São duas equipes que, sem dúvidas, marcaram demais a minha carreira por tudo que os torcedores me abraçaram e fizeram querer, gostar e sempre em campo lembrar do que eles faziam para mim, para poder retribuir. Bom, fazendo aqui a minha conclusão, é só meu sentimento, não quer dizer que essa análise esteja completamente correta ou completamente errada. Pode ser que esteja tudo certo algumas coisas, equivocado em outras partes. Vamos lá. Primeiro, o Diego Souza mostrou que é um cara, eu li a entrevista completa, vejam lá no GE, ele fala do Grêmio, fala do Sport, fala de seleção brasileira, tá bem legal a entrevista, e como eu li a entrevista toda eu posso chegar a essa conclusão. O Diego dá muito valor para estar bem no ambiente onde ele está, se sentir querido, se sentir amado, ter um bom ambiente de trabalho, e principalmente se tratando de esporte, ele encontrou demais isso lá. Ele era tratado como um grande ídolo, tinha toda a regalia, recebia muito carinho, e o Diego Souza pro esporte, é só você pegar a história do esporte, o Diego Souza é um cara que muita gente até não entendia por que ele, tendo a carreira que ele tinha, ele jogou no esporte, e mais de uma vez, com todo o respeito do mundo, pelo amor de Deus, ao torcedor do esporte, não me entenda mal, mas o Sport é uma equipe média do futebol brasileiro, que tem uma relevância absurda no Nordeste, mas a nível nacional está a casas atrás dos principais clubes aí brasileiros, que são 12 grandes equipes que nós temos, 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul. E o Diego Souza explica muito do porquê que ele ficou no esporte, jogou mais de uma vez no esporte, chegou à seleção brasileira novamente vestindo a camisa do esporte, e ele dava muito valor a essa relação de carinho, de devoção ao torcedor do esporte. Com o Grêmio foi um momento legal, porque se vocês lembrarem, o Diego Souza estava dado como acabado. Quando ele sai de São Paulo, vem o Botafogo já com problema de peso, a passagem dele no Botafogo não foi tão boa, e o Renato Gaúcho exercita algo que ele fez bem nos últimos anos, que é recuperar jogadores de nome em final de carreira. E o Renato Gaúcho consegue achar uma nova posição para o Diego Souza de centroavante. O Diego, no primeiro ano, perde peso, fica fininho, se dedica mais ali. Inclusive, era bem engraçado, ele estava com a cara seca, né, mas ao mesmo tempo com aquela cara de cansado, já com um pouco de ruga, com cara de velho, né, mas com físico bem seco. E aí o Diego Souza desembesta, meter gol. E aí, de ano após ano, ele vai convivendo com essa dificuldade de conseguir manter o peso, mas faz 3 temporadas em altíssimo nível no Grêmio, inclusive ficando na Série B. Ele ficou entre Vasco e Sport
para a temporada 2022, mas o Grêmio desistiu da ideia de não renová-lo, entrou em contato com ele e ele voltou. E, cara, é fácil entender por que o Diego Souza, em 2022, preferiu ficar no Grêmio do que ir para o Sport ou retornar ao Vasco. O Grêmio, em termos de estrutura, hoje está muito à frente. 2022, então esquece. Muito à frente do Vasco e do Sport. Mesmo na Série B, ali, o Grêmio pagava em dia. Lembrando que o Sport também estava na Série B e também o Vasco. Então, em tese, eram 3 equipes na mesma condição de competição. E, cara, ele já vinha 2 anos jogando lá também. Tinha pego um carinho muito grande. Depois desse último ano que ele ajuda o Grêmio na Série B, e aí já numa certa questão física, o Grêmio achou por bem não mantê-lo, contratou o Soares para o ano 2023, ele acaba decidindo encerrar a carreira num clube onde ele gerou mais identificação enquanto atuava. Voltar a entregar carinho e ser importante para um clube já nessa idade. O torcedor do Sport é muito mais relevante para ele ter o Diego Souza do que para o Grêmio. O Grêmio, inclusive, sai o Diego Souza e chega o Soares. O Grêmio sobe muito de patamar com a saída do Diego Souza. E ele foi feliz, encerrou a carreira lá e ele cita o porquê até decidiu pendurar a chuteira, porque ele começou a ter uma lesão atrás da outra, ele não era um jogador de se lesionar. Ele falou, o corpo tá pedindo arrego, tá na hora de parar. E ele faz um único gol, até um gol meio... Eu vi esse gol, inclusive, né, que foi um belo gol não, um cruzamento, ele se atira, põe a bola pro fundo da rede, e a comemoração dele é muito efusiva, cara. Parecia que ele tinha conseguido ajudar o Sport num jogo importantíssimo. Ele sai fazendo uma comemoração meio de pantera no chão, gritando. É como se ele sentisse que aquele era o último gol da carreira dele, para uma torcida que tanto ama. Então, entendendo esse contexto, hoje eu até mudo um pouco o meu ponto de vista sobre o Diego Souza. Eu gerei um pouco de chateação no meu coração. Pô, foi jogar no Botafogo todo ferrado financeiramente em 2019. Por que não veio jogar no Vasco? Pô, teve no Sport também, por que não veio pro Vasco? Mas eu acho que marcou demais ele essa passagem no Vasco com relação aos atrasos absurdos de salário. É possível que o Vasco, em termos de atraso de salário, e vamos lembrar que a pressão do Vasco é muito maior do que no Sport do que também no Botafogo, e ele acabou sofrendo demais ali naquela passagem. Com certeza tem coisas a receber ainda do Vasco na justiça. O Botafogo foi uma única passagem, provavelmente tem coisas a receber do Botafogo por essa única passagem. No Sport nem sei, talvez no Sport ele até tenha recebido em dia, tá? Então é isso, assim a gente encerra a nossa segunda e última edição do dia. Se tiver algo muito fora da curva, eu volto com a terceira edição, mas fora disso a gente volta amanhã, tá? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam dessa entrevista do Diego Souza. Legal ver que ele realmente tem muito carinho, muito amor pelo Vasco, mas ele explica também, e é super correto, natural e normal, e eu acho que deve ser assim mesmo. Ao decidir ser profissional, você começa a deixar um pouco o teu sentimento de criança de lado e você tem que ser profissional. Sua carreira é curta, você tem que ver os melhores contratos para você, as melhores oportunidades para a sua carreira, para você conseguir fazer seu pé de meia e jogar nos clubes que vai melhor te projetar, tanto esportivamente como também financeiramente. É uma pena, porque se o Vasco estivesse em outra condição, estivesse pagando salário em dia, em condição de manter aquele time, né, e até reforçando para os anos seguintes, é óbvio que o Diego Souza não deixaria o Vasco, a não ser que fosse para uma proposta importante para a Europa. E ele ficaria seguindo a sua carreira no Vasco. Mas, infelizmente, o Vasco definhou ano após ano, foi cada vez ficando pior, e ele mesmo fala, no lance da perda do gol contra o Corinthians, no lance do Cássio, ele cita que aquilo meio que maquiou e mascarou tudo que estouraria para frente. E a gente sabe o que aconteceu para frente. No ano seguinte, o Vasco é rebaixado pela segunda vez, cai, sobe já com dificuldade, chega a Série A em 2015, no mesmo ano do retorno já cai de novo, sobe de novo com dificuldade em 2016, faz a Série A 2017 bem, indo para a Libertadores, 2018 escapa do rebaixamento na última rodada, 2019 um ano mais ou menos, vai para a Sul-Americana, 2020 cai de novo. Cai, não sobe 21, sobe em 2022 na Bacia das Almas, no famoso acesso culposo, sem intenção de subir,
em 23, quase rebaixado de novo, escapa na última rodada, mesmo tendo um investimento muito grande. Então o Diego Souza não errou no que ele falou. O próprio tempo se encarregou de mostrar o que viria pelos próximos 11 anos para frente. Mas, se Deus quiser, a gente está vendo essa chave virando no Vasco. Uma pena que o Diego não vai poder desfrutar daquilo que o Vasco tem projetado em termos de salários em dia, estrutura e etc. Mas vai poder estar com seu filho na arquibancada, como ele mesmo disse, por morar aqui no Rio e mais frequente ver seu clube do coração. Inclusive ele foi no Vasco Flamengo no último domingo, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui. E aqui eu volto a bater numa tecla que eu acho que muitas das vezes as assessorias de imprensa dos clubes e os próprios clubes pecam, que é brecar e privar demais o jogador de falar, dar entrevistas exclusivas. As entrevistas exclusivas servem para o atleta com um pouco mais de tempo, num ambiente controlado, abrir o coração, esclarecer eventuais dúvidas, dizer por que fez isso ou por que deixou de fazer aquilo. Acho que você humaniza a relação. Os jogadores hoje falam muito pouco e aí deixam a figura do atleta ao esmo para o torcedor tirar sua própria conclusão, sem dar o direito do atleta se comunicar. Uma coletiva é aquela coisa na pressão, depois do jogo os atletas não vão para a coletiva pós-jogo, fazem aquela zona mista ali meio nas coxas e participam eventualmente de coletivas no decorrer das semanas, mas essas exclusivas são muito importantes. Enfim, é só a minha opinião aqui, me incomoda um pouco o fato dos atletas terem muita dificuldade de poder se comunicar hoje, não muitas das vezes porque eles não querem. Quem não quer, tudo bem, tá tudo certo. Mas é que os clubes hoje fazem uma pressão muito grande para não deixar os mesmos falarem, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, amanhã eu volto com a primeira edição. Tamo junto.